Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu sei que eu tô meio sumida aqui do canal, mas eu quero começar a postar com mais frequência agora. Eu vou continuar falando dos assuntos que eu sempre falei, de maquiagem, de beleza, mas eu quero focar mais em viagens agora pra complementar o meu blog, que é o Foco no Mundo. Se você ainda não conhece, o link fica no box de informações, ou talvez você já esteja dentro dele vendo esse vídeo. Então, se você gosta de viagens, se você quer saber um pouquinho mais das minhas histórias, entra lá no blog, se inscreve aqui no canal para você acompanhar os próximos vídeos. Se gostar desse vídeo, já clica no gostei aqui. Esse vídeo é para uma blogagem coletiva que eu tô participando com alguns outros amigos blogueiros. Então, se você quiser ver as histórias, os perrengues aí de todo mundo, entra lá no blog que vão ter todos os links lá. Sim, a gente decidiu fazer esse tema na blogagem coletiva porque... sério, quem não viaja muito, quem nunca viajou, acha que, tipo assim, viajar é perfeito, né? Todo mundo posta as fotos no Instagram lá, daqueles momentos mais legais, das coisas boas, óbvio, dos momentos mais legais da viagem. E aí as pessoas vão e comentam assim, nossa, que inveja, nossa, queria ter uma vida assim. Tipo, claro que viajar é maravilhoso, mas não é perfeito, assim, sempre tem problema, sempre tem perrengue, tem aqueles momentos que, sério, dá vontade só de sentar e chorar ou de voltar pra casa. Mas mesmo com esses perrengues, mesmo com os momentos ruins, é muito legal mesmo, é sempre incrível e, como eu disse, no fim tudo vira história pra gente contar mesmo. E acaba que essas são as histórias que a gente mais conta pras pessoas, tipo, nossa, aquele dia deu tudo errado, mas no fim deu certo. E são nesses momentos que a gente aprende mais também. Sério, eu liguei a câmera, ela tava com 3 pontinhos de bateria, completo. E agora ela já tá piscando que vai acabar a bateria. É muito azar pra uma pessoa só. Tá vendo? Até pra gravar vídeo a gente passa por perrengue. Enfim, vamos começar. Então, vamos começar com esse que foi, acho que o primeiro perrengue, assim, de viagem que eu passei. E foi um dos mais traumatizantes. Tipo assim, a minha primeira viagem sozinha, eu fui com meu namorado para os Estados Unidos, a gente foi fazer intercâmbio juntos. Mas foi a primeira vez que a gente viajou sem alguém que tivesse ali mais o controle da viagem mesmo. Então era tudo assim, por nossa conta. Tipo, a gente não era tão novinho assim, a gente já tinha, sei lá, 18, 19 anos. Mas, tipo, a primeira vez que a gente viajou sozinho e ainda pra fora do país. Meu inglês não era tão bom, o dele era mais ou menos. Mas, enfim, a gente ia pra Filadélfia, que é uma cidade pertinho de Nova York, que foi onde a gente fez nosso intercâmbio. Só que a passagem daqui pra Nova York estava muito mais barata. Então a gente preferiu ir daqui pra Nova York. E lá em Nova York a gente pegou um ônibus pra ir pra Filadélfia, que era umas 2 horas de viagem. O ônibus foi super baratinho e a gente foi. Chegamos no aeroporto, eu tinha pesquisado tudo, como sair do aeroporto até chegar lá onde a gente ia pegar o ônibus. Aí quando chegasse na Filadélfia também eu tinha pesquisado como que a gente ia pegar o metrô até chegar lá na casa da família que a gente ia ficar. E, tipo, pesquisei tudo certinho, a gente conseguiu sair do aeroporto, foi um pouquinho difícil e tal, mas a gente conseguiu, tranquilo. Chegamos no ponto de ônibus, tava super, super frio. Entramos no ônibus, fomos pra Filadélfia e no meio do caminho começou a nevar. E foi, tipo, a primeira neve da temporada, assim, e ninguém tava esperando, não tava previsto. Mas começou a nevar muito. Quando a gente chegou lá na estação de ônibus na Filadélfia, já tinha nevado bastante. O chão já estava cheio de neve. Eu estava super empolgada, assim, que eu nunca tinha visto a neve. Fiquei super feliz. Só que aí a gente entrou na estação para pegar o metrô, o trem que a gente tinha que ir para casa. E a gente não conseguiu achar de jeito nenhum onde que era esse trem, onde que era esse metrô. E a gente tentou pedir informação, mas a gente não conseguiu muito bem também. E aí depois de muito tempo lá, procurando o trem, o metrô, a gente não achou, a gente decidiu, vamos de táxi então. A gente tinha um endereço e nisso a gente estava sem celular, então não dava pra gente ligar pra mulher, não dava pra gente ligar pros nossos pais. E aí fomos pegar o táxi e chegamos lá fora da estação, que era o ponto de táxi. E aí o cara falou com a gente, não, você tem que enfrentar a fila. E era uma fila enorme, acho que como tava nevando muito, todo mundo decidiu ir embora de táxi. A gente ficou 2 horas na fila pra pegar o táxi. Tinham poucos táxis na cidade, como o trânsito tava ruim, demorava muito pra eles irem voltar. E a gente ficou 2 horas lá esperando. E a gente tava super cansado, morrendo de fome, morrendo de preocupação, de medo de não conseguir chegar lá. Chegou a nossa vez, entramos no táxi. Era um taxista... tipo, ele não era americano, ele era, sei lá, indiano, árabe, não sei direito. Eu lembro, até hoje, a gente não esquece, o nome dele era Gemeshu. Na primeira curva que o cara vai fazer, ele bate no... tipo, no meio fio, assim, sabe aquele meio
não sei como é o nome certo, mas aquela parte de cimento dividindo uma via e a outra. E aí ele foi e bateu, tipo, bem do meu lado, assim. E aí a gente já levou um susto, ele foi pedir desculpa e tal. Aí um pouquinho mais na frente veio um casal, perguntou se podia dividir o táxi com a gente. Aí o motorista foi e falou, pode. Aí o cara entrou na frente, a mulher entrou atrás com a gente. E eles foram, a gente vai parar não sei aonde. Aí eles pararam, deram o dinheiro pra gente, até o valor que tava lá. Deram o dinheiro pra gente. E aí veio o taxista lá, tentou o gemechu, falando, tipo assim, vai ficar tanto, não sei o que. Tipo, ele não queria que a gente pagasse o tanto que tava lá no taxímetro. Ele queria, tipo, fechar um valor com a gente, que a gente pagasse aquilo. E aí meu namorado, que tava mais conversando com ele, falou, ok e tal. E aí foi indo e nevando muito. E o carro dele não era muito bom e começou a escorregar, começou a derrapar, assim. E foi, tipo, na subida, o carro começou a ir pra trás. E ele tentava acelerar e o carro não saía do lugar. O GPS dele tava meio ruim também, e ele ficou perdido. Nisso a gente gastou umas 2 horas pra chegar lá na casa da mulher. Se a gente tivesse ido de metrô, conseguido pegar certinho, a gente não gastava nem meia hora pra chegar lá. E de táxi foram 2 horas perdidos. E eu tava morta de sono e de medo. Eu, tipo, só queria apagar ali e chegar lá na casa logo. E aí eu dormi, pra ver se eu dormia, se passava o tempo mais rápido. E aí meu namorado ficou bravo comigo, porque ele tava lá meio, tipo, sozinho, assim, preocupado, morrendo de medo, sem saber se a gente ia chegar ou não. E foi horrível, o carro derrapando muito, o carro escorregando, e os outros motoristas buzinando pra ele, porque, tipo, né, com medo de bater e tal. E ele lá, sem saber onde que era, a gente também não fazia a menor ideia. E foi um sufoco. E aí chegamos lá, graças a Deus conseguimos chegar, depois de 2 horas. Aí, tipo, a gente teve que pagar um pouco a mais do que tinha combinado antes com ele, né, porque demorou muito mais do que a gente imaginava. E aí chegamos na casa, aí foi tranquilo, a mulher conversou um pouquinho com a gente conseguiu, ela já estava preocupada também, a gente conseguiu falar com nossos pais. E aí depois disso deu tudo certo. Outra história também, que essa não foi tão pesada assim, mas foi meio assustador quando aconteceu. Eu até já contei mais ou menos essa história na tag viagem. Pra quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar ele aqui assim pra vocês assistirem, que também tem umas histórias legais lá. A gente tava indo de ônibus, eu acho que foi de Bruxelas pra Paris. Aí a gente tava lá no ônibus à noite, assim, e tava um super frio também. E a gente lá de boa, meio dormindo assim e tal, e de repente começa um barulhinho, tipo um alarmezinho assim, mas ninguém deu muita bola. Aí de repente começa uma mulher a gritar, tipo, gritar muito, e aí de repente o ônibus parou. Aí eu entendi mais ou menos ela falando que alguém tinha fumado no banheiro do ônibus, isso é proibido, né, porque pode pegar fogo. A gente tava no meio do nada, à noite já era super tarde, tava super escuro, e tava tipo muito frio. A gente teve que parar o ônibus, teve que tirar todas as malas, é tipo um procedimento de segurança, assim, teve que tirar todas as malas do ônibus, o motorista checar o ônibus todo, aí viu que não tava pegando fogo, aí a gente pôde guardar as malas de novo e voltar. E nosso ônibus atrasou um pouco, então a gente chegou um pouco mais tarde do que tava planejado. A gente ia ficar num apartamento que a gente alugou no Airbnb. Aí lá em Paris, na maioria dos prédios, tem tipo um tecladinho numérico, assim, que você digita uma senha e ele abre o portão pra você entrar no prédio. E aí a mulher me mandou mensagem e falou, quando você chegar, você vai digitar a senha tal lá embaixo e aí você entra aqui, sobe as escadas e eu vou estar te esperando. Você bate na porta e eu vou estar te esperando. Aí eu, tá, beleza. Só que eu nem me preocupei em tirar print, anotar o número, nem nada. Eu me esqueci completamente. Aí chegamos lá em Paris, atrasados, pegamos o metrô, conseguimos chegar lá, também foi uma dificuldade para pegar o metrô, mas chegamos. E aí a gente chegou, o bairro era meio estranho, não estranho, mas tipo era Natal, era dia 24 de dezembro, então tava tudo muito vazio e escuro. E aí a gente chegou lá na porta e eu vi o tecladinho numérico e lembrei que a mulher tinha me mandado a senha e eu não tinha a senha. Eu não tinha internet também, não tinha como ligar pra ela. Tentei entrar no aplicativo do Airbnb e não dava pra entrar porque tava sem internet. E aí foi um sufoco, tipo, tava tudo fechado. Por sorte tinha uma lan house aberta, aí nós fomos lá. E o cara não falava inglês, aí meu namorado
foi falando um monte de coisa em inglês com ele. E no fim ele só entendeu que a gente estava precisando do Wi-Fi. E aí ele passou o Wi-Fi pra gente lá da Lan House. E aí eu consegui entrar no aplicativo. Entramos lá no prédio, coloquei assim, entramos no prédio. E quando aí a gente chegou lá no apartamento, batemos na porta, a mulher só olhou pra gente e desceu, assim, tipo, ela não falou oi, não falou nada. Normalmente as pessoas do Airbnb recebem a gente, mostram o lugar, mas tipo, eu não sei, eu acho que ela não era a dona mesmo do lugar e ela não falava inglês também, então ela simplesmente olhou pra gente e foi embora. E eu fiquei sem entender se ela ia voltar, se não, o lugar era, o prédio era bem antigo, assim, meio assustador também. E assim, foi horrível, a gente ficou morrendo de medo de ficar preso lá, de não conseguir entrar, da mulher não estar lá mais, a gente ia ter que arrumar outro lugar pra ficar na véspera de Natal, sem internet, sem como comunicar com ninguém. Então foi um apertinho aí, mas também deu tudo certo no final. Outra história com táxi que eu tenho, porque, né, não dou sorte com táxi. Foi a segunda vez que eu fui pra Europa, que eu fui fazer um intercâmbio, né? Meu namorado estava na Alemanha e também a passagem para a Alemanha estava muito mais barata. Então eu fui para a Alemanha, fiquei alguns dias lá com ele e aí de lá eu fui para a Sérvia de ônibus, porque também a passagem da Alemanha para a Sérvia de avião era super cara. Aí eu comprei uma de ônibus que estava um preço ok. Assim, eu fui fazer intercâmbio, então tinha um cara que ia me receber na rodoviária. E aí eu tava lá esperando o ônibus na Alemanha, mandei uma mensagem pra ele falando a hora que eu ia chegar mais ou menos. E tô lá esperando o ônibus e o ônibus atrasou muito. E eu já tava preocupada, achando que eu tinha perdido o ônibus. Meu namorado ligou lá pra central e tentou falar com eles lá, mas não conseguiu direito. Consegui pegar o ônibus, aí eu entrei no ônibus, tava tipo uma zona assim. Eu já tava triste porque eu não queria... Tipo, eu queria ir pra Sérvia fazer meu intercâmbio, mas ao mesmo tempo eu queria ficar com meu namorado. Então eu tava meio triste, assim, já meio chorona. E aí eu entrei, o ônibus já tava lotado. Eu achei que o ônibus não ia ficar muito cheio, mas tava lotado e só tinha alemão e sérvio. E aí, tipo, tinha um lugar lá vazio do lado de um senhorzinho. Eu fui, sentei lá e tava, tipo, aquela bagunça no ônibus, todo mundo conversando em alemão e sérvio. Tipo, aquelas línguas esquisitas que eu não entendia nada. E as pessoas falando alto, assim, tipo, tava uma farofada mesmo no ônibus. Eu fiquei super assustada na hora que eu entrei. E eu comecei a chorar dentro do ônibus. Mas aí foi. E aí, tipo, eu tava sem internet, sem telefone, sem nada também. Não tinha como eu falar com ninguém. E aí fomos indo, chegamos na fronteira, eu peguei o ônibus, era tipo quase à noite. E eram, sei lá, 12 horas de viagem. Aí chegamos na fronteira, já era de manhã, só que tava lotada. E demorou muito pra gente passar lá. E eu tava com vontade de fazer xixi, só que eu não sabia se ia demorar ou se não ia. E aí eu fiquei com medo de descer e o ônibus passar e eu ficar pra trás. E aí fiquei segurando. Só que demorou muito, tipo, a gente ficou umas 3 horas parado lá na fronteira pra entrar na Sérvia. Só que eu sempre pensava assim, não, já tem muito tempo que a gente tá aqui, então não deve demorar muito mais, eu não vou sair. Aí eu depois passava tipo meia hora e falava, nossa, dava tempo de eu ter ido e eu não fui. E eu não tinha como falar com o cara que ia me buscar, que ia atrasar e tal. E aí depois de umas 3 horas, passamos pela fronteira. Eu já tava super apertada. Só que como eu já tinha parado lá, ficado um tempão na fronteira, ele não parou. Ele parou só na rodoviária, tipo, isso umas 2 horas depois que tinha passado da fronteira, que ele foi parar. E na hora que parou o ônibus, eu já saí correndo pra ir no banheiro. Resumindo, porque como eu fiquei muito tempo segurando, me deu infecção urinária. E aí eu cheguei lá na Sérvia com infecção urinária e aí eu não queria ir no médico, porque, sei lá, tipo, eu não queria ir no médico sérvio. E aí eu não tomei remédio, então, tipo, não piorou, mas também não melhorou. Eu fiquei, umas 2 semanas com infecção. Como eu atrasei muito, quando chegou lá, eu consegui entrar na internet, nessa rodoviária, tinha um Wi-Fi, eu consegui entrar. E aí eu vi que o cara que ia me buscar tinha me mandado mensagem falando que, tipo, brigando comigo, assim, que eu tinha que ter avisado que ele tava lá me esperando, perguntando onde eu tava e tal. Aí passou, sei lá, mais de 1 hora que ele tava me esperando. Ele falou, olha, eu tenho que ir. Era um domingo isso. Eu tenho que ir, eu tenho um compromisso, não vai dar pra eu te esperar mais.
e me falou que o táxi, eu tinha que pegar um táxi e tal, me passou o endereço do lugar que eu ia ficar e falou, olha, o táxi vai dar uns 5 euros no máximo.